Alcançar os 100 mil reais pode parecer impossível, mas eu te garanto que não é. Os primeiros 100 mil reais são os mais trabalhosos. Porém, depois de alcançar os 100 mil, a jornada fica muito mais simples, muito mais fácil. Eu vou te ensinar o que você precisa fazer para chegar nos 100 mil reais, sem você precisar ser um especialista de investimentos e ficar gastando horas por dia estudando produtos financeiros. Eu sou o Vitor, sou especialista em investimentos e planejador financeiro certificado. Eu quero te ajudar a tomar decisões financeiras com mais senso, com mais inteligência. E para isso eu vou dividir o vídeo em 3 etapas. A primeira delas é para te falar da importância dos 100 mil reais. Por que é importante você chegar nos 100 mil reais? Por que isso é um marco na sua vida? Existe um conceito que se chama zona de arrebentação. Quem está nessa fase da zona de arrebentação é a pessoa que não atingiu ainda os seus 100 mil reais. Essa fase é uma fase que eu chamo de zona de arrebentação porque é a fase que você vai ser mais testado na sua jornada como investidor, como investidora. Testado por quê? Porque você vai querer investir em produtos financeiros que muitas vezes não fazem sentido, você não vai ter poupado ainda o suficiente, vai acontecer algum imprevisto na sua vida, enfim, diversas situações que vão te testar para saber se você consegue ou não chegar nos 100 mil reais. E para isso eu quero que você preste atenção em duas coisas muito importantes logo aqui no início do vídeo. Você que está nessa fase de não ter atingido ainda os 100 mil reais e está na fase que eu chamo de zona de arrebentação, você precisa ajustar os seus gastos em relação à sua renda. Nesse momento, o ato de poupar dinheiro é muito mais importante do que você ficar tentando acertar ali o melhor investimento que vai te deixar milionário. Guardar dinheiro é muito mais importante. Você vai ver daqui a pouco no vídeo ali com uma planilha que eu vou disponibilizar para você entender qual a diferença de você aportar muito ou aportar pouco nessa construção dos seus 100 mil reais. Então não adianta você ficar ali tentando buscar uma rentabilidade de 1% ao mês, 1,5%, 2% ao mês, se você não faz o principal, que é colocar dinheiro para dentro. Só assim você vai sair dessa zona de arrebentação, porque a gente entra no segundo ponto que eu queria falar com você sobre a importância dos 100 mil. Ele é tão importante porque ele é um marco psicológico. Ele é um marco que diz que você criou o hábito de investir e que agora está preparado. É como se fosse o seguinte: você começa a ir na academia e aí no primeiro mês você não tem o resultado que você gostaria. Você muitas vezes ali fica tentado a não continuar, porque você sente dores, porque você tem que ajustar o seu horário em muitos casos. Só que daqui a um ano, daqui a 6 meses, o seu corpo começa a ficar diferente. E isso é o resultado desse hábito que você criou. Com dinheiro é a mesma coisa. E os 100 mil reais, eles se tornam esse marco. Então quando você chega nos 100 mil, se você já chegou, por exemplo, já atingiu os 100 mil, ou você que quer chegar, certamente a diferença de você que ainda não chegou para você que já atingiu é a criação do hábito de poupar. Então, se isso já está fazendo sentido para você, se inscreve no canal, curte o vídeo, porque tem muito conteúdo ainda que vai te ajudar a formatar esse processo para você chegar nos 100 mil reais o mais rápido possível. O segundo ponto é te falar sobre os juros compostos, o poder dos juros compostos. Juros compostos basicamente são juros sobre juros. É fazer com que o seu dinheiro renda aplicando em produtos financeiros e você não dependa exclusivamente do seu trabalho para poder realizar os seus sonhos ou, quem sabe, também para poder se aposentar. Não sei se você já ouviu essa frase, mas eu tô te contando aqui agora. Os juros compostos são a 8ª maravilha do mundo. Você colocar o seu dinheiro para render sem a necessidade de você trabalhar ativamente nele é sensacional. E você precisa fazer isso para sair dessa zona de arrebentação dos 100 mil reais. Por quê? Do lado oposto, a gente tem um conceito que se chama inflação. A inflação é o derretimento do seu poder de compra ao longo do tempo. Ou seja, se você comprou um produto hoje por 100 reais, ano que vem esse produto não vale 100 reais, ele vale mais do que 100 reais. Portanto, você deve usar os juros compostos não só para poder atingir os seus 100 primeiros mil reais, mas também para poder entender que isso é importante para você atingir os seus 200, 300, 400, 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões de reais. Porque senão a inflação que está ali do outro lado vai comer, vai derreter o seu poder de compra e você não vai ter a sua qualidade de vida que você gostaria. Então a gente tem que investir não só para poder construir patrimônio, mas também para a gente poder conseguir reajustar a nossa renda, reajustar o nosso poder de compra e não perder para a inflação. Eu vou te mostrar uma planilha agora que você vai ter acesso e você pode fazer vários cálculos, várias simulações para você ver quanto tempo você vai gastar para chegar nos seus 100 primeiros mil reais. Bom, aqui a gente tem uma planilha simples e você vai preencher apenas essa parte em verde, com o investimento inicial que você tem, a taxa de rentabilidade que você imagina que o seu dinheiro vai ter no ano e o seu aporte anual. Então, se você tem um aporte mensal, multiplica por 12 para saber o seu aporte anual. Então, através dessas simulações aqui, a gente tem alguns resultados de acordo com o prazo e a gente tem uma comparação entre dois tipos de pessoa. A pessoa que não faz aporte e a pessoa que faz o aporte anual de 5 mil reais. Se você for observar, a pessoa que faz o aporte, como o próprio gráfico já mostra aqui, tem um resultado exponencial. Tem uma reta aqui que ela é uma curva praticamente. Enquanto a pessoa que não faz aporte, seu crescimento patrimonial é quase que zero. Ela sai aqui dos 15 mil reais em 30 anos para algo em torno de 230, 240 mil sem fazer aporte anual. Enquanto a pessoa que faz aporte, ela sai dos 15 mil para um patrimônio de mais de 1 milhão de reais em
30 anos. Isso é uma diferença aí de R$800 mil só com o hábito de poupar. Então o que você vai trabalhar aqui na planilha é isso. Você vai colocar que o investimento inicial que você tem, seja de R$1.000, 10 mil, 15 mil, 20 mil. A taxa de retorno eu sugiro que você faça em 10% e o aporte anual você coloca o aporte que você está ali compromissada a fazer. Entendido esse ponto, a gente passa para a terceira etapa, em que a gente vai continuar usando a planilha para você poder entender como é que você acelera o seu crescimento e usa o poder dos juros compostos ao seu favor. Se você for olhar aqui na planilha, nessa simulação de um aporte inicial de R$15 mil, taxa de retorno anual de 10 mil e um aporte anual de R$5 mil, você atinge os R$100 mil aqui em 10 anos. Se você for olhar aqui nesta coluna do saldo final com aporte, considerando os aportes, você atinge isso aqui em 9 anos, quase 10 anos aqui, entre 9 e 10 anos. Olha só como é que é interessante você usar os juros compostos ao seu favor e como que essa parte de ser uma zona de arrebentação dos R$100 mil é importante para você criar o hábito e depois disso, como que os R$100 mil começam a trabalhar sozinhos para poder acelerar o seu crescimento. Se você juntou 100 mil e quer chegar nos 200 mil, aportando os mesmos 5 mil, olha só como é que os 100 mil te ajudam. Você não gasta 10 anos para poder chegar nos seus 200 mil. Você gasta aqui algo em torno de 4 a 5 anos. Tá aqui, ó, entre 191 e 216. Então, você demorou 10 anos para chegar nos seus 100 primeiros mil reais, mas demorou aí algo em torno de 4 a 5 anos para chegar nos 200 mil reais. Se a gente fizer a conta com 300 mil, como mostra aqui nesta aba, você demora aí mais ou menos uns 3 anos, 2 anos e meio a 3 anos. Então, novamente, o seu crescimento ele fica muito maior. Por quê? Porque juros está rendendo sobre juros. Por isso que é importante, como eu falei, coloquei ali na primeira etapa, um ponto muito crucial de você entender que é uma zona de arrebentação e nesse momento que você não atingiu os 100 mil reais, você focar no hábito de poupar. Investir em produtos que são conservadores, investir em produtos que muitas vezes não vão demandar muito tempo seu e tá tudo bem. Por quê? Porque o foco é poupar. Uma pessoa que atinge 100 mil reais, diferentemente de uma pessoa que não atinge, ela criou o hábito, como eu falei pra você. Depois que você atinge os 100 mil reais, aí você foca, como eu disse, em estudar às vezes algum produto financeiro, melhorar um pouco mais a sua rentabilidade. Mas o que eu quero te dizer é, mesmo que você não queira estudar, que você não queira aprender, você pode chegar nos 100 mil reais de maneira simples, de maneira prática. Se você coloca esse dinheiro no CDB de liquidez diária do seu banco ou num Tesouro Selic, você atinge os 100 mil reais investindo bem, com uma rentabilidade boa. Você está vendo que não precisa inventar a roda, é só focar na sua capacidade de poupar até os 100 mil e depois fazer os juros compostos trabalharem para você. Se eu mostro aqui novamente no gráfico, de 300 mil para 400 mil, vai mais ou menos uns 2 anos e meio e assim sucessivamente. Então você precisa passar por essa zona, por essa barreira de arrebentação para fazer com que você acelere o seu crescimento depois disso. Eu tenho um treinamento chamado Lupa Financeira que te ajuda a criar esse patrimônio de maneira inteligente, com bom senso, com paciência acima de tudo. Eu criei uma metodologia, que é a metodologia da Lupa Financeira, que te ensina 4 etapas básicas que você deve seguir para poder fazer um planejamento financeiro que seja seu e que não seja um planejamento que o seu banco ou a sua corretora te enfiou goela abaixo para fazer com que você invista em produtos muitas vezes que não funcionam. É um treinamento que vai te ajudar a criar esse senso crítico para investir. Eu vou deixar o link na descrição caso você queira conhecer. A jornada financeira exige paciência e disciplina. Com os juros compostos, os seus investimentos vão crescer exponencialmente ao longo dos anos, mas é bom deixar claro para você que no início você precisa ter habilidades e atitudes que não são atitudes muitas vezes que o mercado quer colocar para você, que é entender sobre uma ação ou entender sobre um fundo imobiliário. Isso é secundário. Você precisa de habilidades que são muito mais importantes relacionadas a você, ao seu psicológico e ao seu hábito. Depois você vai adicionando atitudes ali relacionadas à parte técnica para fazer com que os juros compostos funcionem e o seu patrimônio cresça. Eu tenho um vídeo que é super legal e eu gostaria que você assistisse, que fala sobre a função guardar dinheiro do Nubank. Se você está nessa fase de construção para chegar nos seus 100 mil reais, ou não, se você já atingiu os 100 mil reais e quer aprender formas de investir um pouco melhores, eu falo sobre a função guardar dinheiro do Nubank e por que ela é furada. Eu recomendo fortemente que você assista. Se o vídeo fez sentido para você, se agregou na sua vida financeira, se inscreve no canal, curte, é muito importante porque eu vou continuar produzindo conteúdos como esse para fazer com que você tome decisões financeiras mais inteligentes.